Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na escola desenvolvendo mais uma videoaula a vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo e que possam vir a gostar dos próximos que surgirão. Neste vídeo em particular nós iremos tratar sobre números fracionários. É o capítulo 4 da página 68 do livro de vocês. Venham comigo. Os conteúdos abordados aqui serão ordenação de números racionais, notação e subconjunto dos racionais, relação de inclusão e representação geométrica. Pessoal, o conteúdo é grande. Em anos passados vimos que a fração poderia ser representada por uma divisão entre dois números naturais, desde que o denominador não fosse zero. A exemplo, 9/12, 5/6, 2/3, 1/5, 2/12. Este ano, numa sequência numérica mais ampla, que é a dos números naturais, é a sequência dos números inteiros. Dessa forma, trataremos da fração também relacionada a um conjunto de números inteiros, ou seja, serão envolvidos os números positivos quanto os negativos. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, 15 dividido por 5, onde eu tenho 15, que é um número positivo, dividido por 5, que também é um número positivo. Não podemos esquecer de fazer o jogo de sinal. Mais com mais dá mais. 5 dividido por 5, 3. Próximo exemplo. 27 dividido por menos 3. 27 é o nosso numerador, menos 3 o nosso denominador. Mais com menos dá menos. 27 dividido por 3 dá 9. Então temos como resultado menos 9. Pessoal, não esqueçam que nos jogos de sinais iguais sempre serão positivos e sinais distintos negativos. Exemplo, mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos e menos com mais, menos. Terceiro e último exemplo. Menos 3 dividido por menos 2. Menos 3 é o nosso numerador, menos 2 é o nosso denominador. Menos com menos, mais. 3 dividido por 2 não é uma divisão exata, então permanece como está. Fica então mais 3 meios. A fração compõe o conjunto dos números racionais. Este conjunto numérico é representado pela letra Q. Todo número pode ser escrito na forma de fração, com o numerador inteiro e denominador não nulo. O nosso numerador, em nenhuma hipótese, pode ser o zero. Qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração de denominador igual a 1. Logo, todo número inteiro é também um número racional. Ou seja, temos aqui 2 dividido por 1, 5 dividido por 1. Esses exemplos possuem numeradores, números inteiros, e denominadores, o número 1, a unidade. Logo, qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, eu posso escrever qualquer número inteiro sob uma forma de fração, tendo como meu denominador a unidade. Vale ressaltar aqui as frações aparentes, que é um tipo de fração imprópria, quando eu tenho o numerador maior ou igual ao meu denominador, e que o numerador é divisível pelo denominador. Por exemplo, 6 dividido por 3, que é 2, 18 dividido por 3, que é 6, e 100 dividido por 20, que é igual a 5. Notações e subconjunto dos números racionais. Existem algumas notações que podemos utilizar para restringir o conjunto numérico. Temos então o conjunto dos números racionais não nulos, que envolve tanto os números negativos quanto os números positivos, com exceção do zero. O zero não faz parte. Um outro subconjunto é o conjunto dos números racionais não negativos. Vai envolver o zero e todos os números positivos.
Próximo subconjunto: conjunto dos números racionais positivos e não nulos. Ou seja, desta vez não vai envolver os números negativos e nem o zero, envolvendo apenas os números positivos. Outro subconjunto é o conjunto dos números racionais não positivos. Envolve desta vez o zero e todos os números negativos. Conjunto dos números racionais negativos e não nulos, ou seja, vai envolver apenas todos os números negativos. Não vai envolver o zero e tampouco os números positivos. Vale destacar aqui que o asterisco ele significa a ausência do zero no conjunto numérico. Relação de inclusão ela é estabelecida com o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Vejamos o diagrama a seguir. Vale lembrar que o conjunto dos números naturais são aqueles números que vão do zero até o mais infinito, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. O conjunto dos números inteiros envolve os números negativos, o zero e os números positivos. Então, à esquerda do zero eu tenho todos os números negativos e vão diminuindo à medida que eles vão se distanciando do zero. Então, tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. À direita do zero tenho 1, 2, 3, 4, 5 e infinito positivo. E no centro tenho o zero, a minha origem. Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido. E assim eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Vamos relembrar aqui, pessoal, alguns conceitos que já vimos anteriormente. Um deles é que uma fração pode ser representada por um número decimal. Para isso, basta realizar a divisão. Exemplo, 3 dividido por 10, que é igual a 3 décimos. Frações que apresentam a mesma quantidade são chamadas de frações aparentes. Exemplo, 3 dividido por 5 é igual a 6 dividido por 10, que é igual a menos 9 dividido por menos 15. Da primeira para a segunda, nós temos uma multiplicação por 2, ou seja, o nosso numerador e o nosso denominador foram multiplicados por 2. E já na terceira divisão, nós temos que o nosso numerador e o denominador foram multiplicados por menos 3. Todas essas frações apresentam a mesma quantidade. Terceiro lembrete: frações irredutíveis são aquelas frações que não podem mais ser simplificadas. Para obtê-las, basta realizar uma ou mais divisões, se entre elas houver divisor comum. Vejamos, 60 dividido por 84. Tanto o numerador quanto o denominador eu posso simplificar por 2, que vai resultar em 30 dividido por 42. Se eu simplificar novamente por 2, eu tenho os valores 15 dividido por 21. 15 e 21 ainda podem ser simplificados por 3, que vai dar 5 dividido por 7. 5 dividido por 7 é uma fração irredutível. Ambos os números são primos, então não tem como realizar uma divisão entre eles. Então 5 sobre 7 é uma fração irredutível. Ou como eu fiz várias divisões simultâneas, eu poderia aplicar apenas uma única divisão. 60 dividido por 84, ambos os números são divisíveis por 12. 60 dividido por 12 dá 5 e 84 dividido por 12 dá 7. Lembrando que tanto o numerador quanto o denominador têm que ser divisíveis pelo mesmo número. Eu não posso dividir o meu numerador por um número e o meu denominador por um outro
fator. Representação geométrica. Representação geométrica. Os números racionais, assim como o conjunto dos números naturais e inteiros, também apresentam uma representação geométrica na reta numérica. Então temos nesse caso a reta numérica racional. Lembrando que entre dois números inteiros há uma infinidade de números. Dentre esses números estão o conjunto dos números racionais. A reta numérica racional vai me informar a posição que esses números estão na reta. Para representar um número positivo na reta, este valor deverá ficar à direita do zero. Se o número for negativo, à esquerda do zero. Mas como encontrar a posição de um determinado número nessa reta? Uma forma para tal é efetuar a divisão. Por exemplo, 7 meios. Fazendo a divisão, 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 para 7 sobra 1. Ou seja, eu tenho 3 inteiros e esse 1 como resto vai se tornar o numerador e esse 2 vai se tornar o meu divisor, gerando um número misto. 3 inteiros, meio. Então, eu posso verificar que 7 meios está um pouco além do número 3, exatamente no meio do segmento entre o 3 e o 4. Cada número racional está associado a um único ponto da reta numérica. Dois números que estão à mesma distância da origem são chamados de números simétricos ou opostos. Vamos utilizar a reta numérica do exemplo anterior. Podemos destacar, entre outros, o menos 4, que é oposto ao 4, 2, que é oposto a menos 2, menos 3 meios é oposto a 3 meios. Nestes casos, podemos afirmar que oposto é sinônimo de simétrico. Podemos aplicar qualquer um dos termos, ou seja, na reta numérica eu estou tratando de posições. Se eu tiver a posição no menos 4 e uma posição no 4, do 0 ao menos 4 andou 4 unidades. Do 0 ao 4 também andou 4 unidades. Como a distância de deslocamento foi o mesmo para os dois números, temos que um é oposto ou simétrico ao outro. Lembrando que para ser simétrico o módulo tem que ser distinto. Se eu tenho menos 4, o módulo de menos 4 é 4. Agora, que tal exercitarmos um pouco? Deixarei a vocês as questões das páginas 71, 72, 73 e 77. Façam com calma e, precisando de ajuda, podem contar conosco que estaremos prontos a atender. Logo, logo estarei disponibilizando novos vídeos e algumas atividades extras, além de vídeos apenas com resoluções de questões no portal da escola. Bons estudos, pessoal!